estarmos juntos É que quando um cai, o outro levanta. Quando alguém cansa, o outro sustenta. Quando alguém chora, o outro consola. Se um amigo chama, não tem tempo, não tem hora. Um pede, o outro atende. Quando se explica, logo se entende. Se um se desculpa, O outro perdoa. Somos filhos de um rei. Lá no céu está a coroa. uma amizade tão forte assim Não se acaba, nunca tem fim. Nem a distância pode arrancar essa certeza que existe dentro de mim. Quando um cai, o outro levanta. Quando alguém cansa, o outro sustenta. Quando alguém chora, o outro consola. Se um amigo chama, não tem tempo, não tem hora. Pede, o outro atende. Quando se explica, logo se entende. Se um se desculpa, O outro perdoa. Somos filhos de um rei. Lá no céu está a coroa. Quando um cai, o outro levanta. Quando alguém cansa, o outro sustenta. quando alguém chora, O outro consola. E essa lembrança Levaremos como herança. é direto? Eu também quero saudar os irmãos com a paz e a bênção do nosso querido Jesus. Amém? É muito bom estar aqui. Essa é a igreja em que eu cresci. Essa é a igreja em que eu ajudei a carregar umas latas de pedra para construir esse chão. Poucas latas. Mas estava aqui. Vejo alguns que carregaram muitas latas. E sou muito feliz por estar aqui hoje compartilhando o amor de Jesus. Compartilhando a palavra de Deus que vem diretamente do trono da graça. Que Ele possa estar entre nós. Ele pode estar entre nós. Que nós possamos querer a sua presença entre nós.
Amém. Eu gostaria também de agradecer a presença dos visitantes. E gostaria até de quebrar o protocolo e pedir para que o Luciano e o Ricardo peguem ali atrás um daqueles maravilhosos livros chamados Conflito e Vitória e tragam para os nossos visitantes. É uma maravilhosa mensagem de força e vitória que vem dos altos céus. Eu gostaria que levantassem as mãos as pessoas que são nossas visitantes hoje. Olha, aqui na frente tem, ali no meio tem, lá no fundo também tem. Eles estão demorando um pouquinho para pegar os livros, porque eu pedi para 2 homens pegarem. E aí é um pouco mais difícil deles acharem. Acharam, olha. Pena que eles chegaram rápido, ouviram eu falar, né? Mas eles poderiam levantar a mão novamente, os visitantes, para que eles possam visualizar? Eles vão distribuir para vocês, e eu quero dizer para vocês que vocês vieram ao lugar certo nesta manhã. Deus, hoje de manhã, a hora que você acordou, foi Deus quem te lembrou que hoje era o dia de você estar com Ele pela manhã toda. Ele fez de tudo para que você viesse. E eu estou muito feliz, mas muito mais feliz do que eu, está toda a hoste celestial, todos os anjos e nosso querido Deus. Eu queria dizer a vocês, queridos visitantes, que nós temos orado para que um dia, quando a nossa esperança se confirmar, quando o nosso querido Jesus regressar, nesse dia, nós juntos possamos dizer: eis o nosso Deus, a quem aguardávamos. Amém. Existem no mundo muitos tipos de pessoas. Existem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas mais ou menos boas, menos ou mais ruins. Existem pessoas que praticam a maldade sem o menor preconceito. E existem pessoas que praticam a maldade, mas ficam amarguradas. Mas todas elas, sem exceção, todas elas têm esperança em alguma coisa. Pode ser que alguns firmem a sua esperança num emprego melhor, outros firmem a sua esperança na família, mas todos têm esperança. Eu estive refletindo, eu acho que eu conheço 2 pessoas que não precisaram ter esperanças em um algo melhor. Enquanto estavam no Jardim do Éden, Adão e Eva não precisavam ter esperança num futuro melhor. O presente deles era o melhor. Já pararam para pensar na situação de Adão e Eva? Adão e Eva viveram a plenitude da alegria, da satisfação. Dessa esperança que a gente busca, que a gente almeja, eles viveram a totalidade da satisfação. Mas de lá para cá, todos nós precisamos nos firmar numa esperança. Eu conheço pessoas que firmaram sua esperança em coisas boas. Noé, por exemplo, firmou sua esperança num grande barco, uma arca, um barco de mais de 130 metros de comprimento, que caberia pelo menos a família dele. Todos os que quisessem entrar também poderiam, mas ele tinha certeza que pelo menos a família dele entraria. E a sua esperança
ela foi confirmada. Ele pôde se salvar naquele grande barco. Abraão também firmou sua esperança, não num barco, mas numa voz que ele ouviu no meio do nada. Abraão era um homem que vivia uma vida cercado de idolatria. Se ele quisesse que viesse chuva, ele ia lá, pegava o Deus da chuva, punha aqui e poderia então pedir chuva para esse Deus. Se ele precisasse de um vento mais forte, ele poderia ir no Deus do vento e pedir vento mais forte para o Deus do vento. Se o vento tivesse muito forte, ele poderia ir lá e clamar para o Deus do vento para que diminuísse o vento. Abraão vivia num mundo assim. O pai dele era um idólatra. A sua família era idólatra. E Abraão, de repente, passeando, ouve uma voz e decide que aquela voz é que é o Deus verdadeiro. Mas ele não viu esse Deus. E ele organizou seus pensamentos. Ele estabeleceu sua esperança naquele Deus invisível e que pedia para ele agora, para que ele saísse daquela vida e fosse para uma outra vida. Eu conheço também uma pessoa que fundamentou toda a esperança, toda a sua esperança, na integridade pessoal, na fidelidade com Deus. O nome dele era José. A despeito de qualquer circunstância, José tinha uma firme esperança. E a esperança dele era de que o futuro seria melhor. Mas o presente não estava. José migrou de cova em cova até o trono do Egito. Claro, ele não foi o rei, mas ele foi o vice-rei. E a impressão que nos dá quando lemos a Bíblia foi que do dia em que José assumiu o governo do Egito em diante, o rei foi descansar, não é verdade? Porque tudo passava pelas mãos de José. Mas José, mesmo vivendo uma vida de dificuldades anterior a esse momento, ele firmou a sua esperança e foi íntegro e foi fiel a Deus, pensando na maravilhosa esperança que ele tinha. Também gostaria de lembrar para vocês sobre um outro homem da Bíblia, Moisés. Moisés teve uma intimidade tão grande com Deus. Moisés estabeleceu na sua vida um relacionamento com Deus de tanta intimidade que Deus pôde apresentar-se para ele. Claro que não diretamente, mas a glória de Deus se manifestou tão próxima de Deus que o próprio rosto de Moisés ficou iluminado com a glória dele. E é difícil entender isso, não é verdade? Porque a nossa pele não reflete luz, ou reflete. Algum químico ou biólogo que tem aqui vai me desmentir? Eu preciso saber isso. A nossa pele reflete luz? Não. Pelo que eu saiba, não. E a pele de Moisés refletiu luz. Mas era uma luz celestial. Era a glória do próprio Deus. Mas infelizmente, nós temos na história da humanidade também pessoas que firmaram sua esperança em coisas terrenas. Houve um logo após Noé, chamado Nimrod. Nimrod foi provavelmente o primeiro rei dessa terra. E ele estabeleceu uma grande cidade. Ele organizou, trouxe gente para perto, construíram uma bela cidade numa grande planície. E naquela cidade começaram a construir uma torre que os levaria, na ideia deles, a um local seguro, longe de uma possível nova destruição. Engraçado que a Bíblia diz que essa torre preocupou a Deus. E alguns historiadores chegam à ideia de que essa torre chegou a 2.000 metros de altura.
Nimrod, ele estabeleceu, ele firmou a sua esperança naquela cidade, naquela torre. E alguns dias, ou meses, ou anos depois, o que nós sabemos daquilo é que tudo foi destruído. Incrível, a arqueologia não encontra a Torre de Babel. Ela provavelmente tenha sido feita de barro. E o Nimrod estava seguro numa montanha de terra. Houve outros que erraram o foco da sua esperança. Por exemplo, Acabe, o rei Acabe. Ele casou-se com uma mulher idólatra e agora, diferente de Abraão, ele aceitou que aqueles ídolos de pedra poderiam trazer-lhe benefícios. Então Acabe tornou-se um servo de Baal. E alguns anos depois, de tanta idolatria, ele encontra-se num desafio com Elias, no alto de um monte, e é provado para ele que o único e verdadeiro Deus é o Deus invisível, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Acabe, então, é obrigado a reconhecer que aquele Deus, Baal, não lhe serviu de nada. Engraçado que aquele Deus era o Deus da natureza, né? Não havia chuva, e o tal do Baal poderia fazer com que chovesse, mas ele não era capaz, porque havia um Deus verdadeiro cuidando da natureza. Último exemplo que eu quero dar de alguém que firmou sua esperança em algo infundado foi um que andou com Jesus, Judas. Judas teve todas as oportunidades de sua vida para que ele passasse a confiar na verdadeira esperança que estava andando com ele por 3 anos. Mas Judas tinha uma esperança guardada no seu coração. A esperança de Judas era de que aquele poderoso Jesus um dia pudesse confirmar o seu reino terrestre e destruir todos os romanos, para que o próprio Judas se tornasse um governante dessa terra. Isso não se confirmou. Às vezes, a falta de esperança pode nos levar ao desespero. Às vezes, a nossa esperança estar focada num lugar errado pode também nos trazer desespero. Eu não sei onde você tem firmado a sua esperança. Eu não sei se a sua esperança, como eu disse há pouco, está num bom salário ou num bom emprego. Eu não sei se a sua esperança de ser uma pessoa com um belo futuro está numa roupa de marca, ou talvez num tênis de R$800. Eu não sei se você pensa que o seu futuro poderá ser brilhante se o seu celular tiver uma maçãzinha mordida. Eu não sei onde está a sua esperança. Talvez você firme toda a sua esperança num momento de dificuldade, num momento de doença, no médico. Talvez o nome do médico seja Gabriel, igual o médico da minha esposa. Quando nós, há 8 anos atrás, quase 9, eu acho que 9 anos atrás, eu e minha esposa conhecemos o Dr. Gabriel. Para os que ainda não sabem a nossa história, a minha esposa estava com um câncer no útero. E todos os médicos diziam que ela tinha que tirar o útero. Nós não tínhamos filho. Nós pensávamos que poderíamos tê-lo um dia. Quando nós encontramos o Dr. Gabriel, o Dr. Gabriel foi o primeiro de todos os especialistas que fomos, que pôs a mão no ombro da minha esposa
disse: calma. Nós aqui, no Hospital do Câncer, conhecemos câncer. Nós vamos fazer de tudo para que você não perca o seu útero. Para nós, aquele homem se tornou a nossa maior esperança. Naqueles dias, nós pensávamos inclusive o seguinte: é com certeza esse homem, o nome dele é até Gabriel, é um mensageiro de Deus. Eu não sei se a sua esperança está fundamentada num rapaz ou numa moça. Eu não sei se a sua esperança está fundamentada no pastor dessa igreja ou de outra igreja. Eu não sei se a sua esperança está fundamentada na própria igreja. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia nos conta histórias de pessoas que fundamentaram a sua esperança em algo verdadeiro, em algo infalível. E eu quero refletir com vocês sobre a história, sobre uma dessas histórias. Essa história está no livro de Josué, capítulo 2, versos de 9 a 13. Nós não vamos ler a história inteira. Nós vamos ler apenas esses versos. Eu gostaria de pedir à plataforma, aos meus amigos aqui, que me acompanhem na leitura. Nós vamos ler Josué 2, de 9 a 13. E quando nós terminarmos, vamos refletir sobre a história desta pessoa, a qual iremos ler agora. Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal de que não deixe dúvida. Continua até o 13. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Nós estamos falando de quem, irmãos? Raabe. Raabe morava no alto do muro de Jericó. E agora Josué chega do lado de cá do Rio Jordão e manda 2 espias até a cidade de Jericó, a 8 quilômetros dali. Eram apenas 8 quilômetros do Rio Jordão até a cidade de Jericó. E quando chegam lá, esses espias, como a Bíblia chama, eles foram consultar a cidade, foram ver se era fácil ou difícil invadi-la. Quando chegaram lá, encontraram uma cidade fácil de ser invadida. Sabe por quê? Olha só, ela tinha um muro de 3 metros de grossura. 3 metros. Daqui até o Luciano, ou um pouco mais, né, Luciano? 3 metros de espessura, sólido, maciço. Aí ela tinha um vão de 3 ou 4 metros e tinha agora um outro muro, também maciço. 2 muros paralelos
Por cima havia uma laje e a Raabe morava em cima desse muro. Analisem comigo, daquela parede até aquela parede, você está do lado de lá e você vai invadir essa cidadezinha que está ali do lado de lá. Cava um buraquinho, né? E passa 2 milhões de pessoas. Claro, do lado de lá, ninguém vai ver isso acontecendo, não é mesmo? Era uma cidade intransponível. Por isso, foram enviados 2 espiões para ver qual a forma de invadir essa cidade. E então, a mulher que morava em cima do muro, uma prostituta, que muito pouco conhecia do Deus daqueles 2 espiões, chamou eles para uma conversa. Escuta, é o seguinte, nós estamos sabendo já, vocês são israelitas, não são? Vocês são hebreus, né? Eu já vi logo de cara, quando vocês chegaram eu já vi. E eu chamei vocês porque eu quero fazer um acordo com vocês. Eu protegi vocês e eu quero que vocês salvem a minha família. Porque a gente aqui está morrendo de medo de vocês, certo? Essa que é a verdade. Nós estamos em pânico. E eu decidi que eu vou ajudar vocês, porque eu quero fazer parte do povo de vocês agora. Nós ouvimos dizer sobre a abertura do Mar Vermelho. Nós ouvimos dizer que vocês ganharam a briga com os 2 reis do lado de lá do Jordão. E agora vocês chegaram aqui. Com certeza, nós estamos fritos. Então, por isso, eu quero fazer um pacto com vocês. Eu quero passar a ser do grupo desse Deus maravilhoso que vocês seguem. Eu também quero esse Deus. Raabe não conhecia muito bem esse Deus. Ela tinha ouvido dizer de longe. Mas desde o instante em que ela resolveu seguir esse Deus, Deus deu para ela a oportunidade. Existe uma única coisa que pode tirar de você a chance de se aproximar dessa maravilhosa esperança. Ela está aqui dentro, mas eu não vou abrir agora. Vou pôr ela bem aqui. Ela tem uma etiquetinha aqui, que se eu soltar aqui pode pular para fora. Eu vou deixar ela aqui, que eu preciso terminar a história de Raabe. Quando aqueles homens, 2 espiões, voltaram e falaram para o Josué que eles haviam tido contato com uma prostituta que havia ajudado eles e que eles tinham prometido salvá-la e salvar também toda a família dela, eles também falaram sobre o sinal que eles haviam escolhido. E o sinal era um cordão vermelho. E o cordão vermelho simbolizava o sangue de Jesus. Aquilo era o que podia salvar Raabe. E o sangue de Jesus também é a única coisa que pode te salvar. Mas, para que eles passassem aquele rio, era preciso que houvesse um milagre. E o milagre aconteceu. Muitas vezes, quando somos crianças, ouvimos essa história. Essa é uma história da escolinha da igreja. Mas eu preciso contar ela novamente para que a gente possa rever essa história com mente adulta. Josué recebeu a seguinte instrução: vai com a arca do concerto até o meio do rio, 1 quilômetro. 1 quilômetro era o meio do rio. E quando a arca chegar lá, as águas vão continuar, mas vão parar antes da arca. Agora, ouve isso, Edinho. Olha só. A arca está aqui. O rio está nesse sentido. Então, a arca para aqui, a água daqui para lá vai embora. Mas a água que vem chegando, continua chegando, e a Bíblia diz que ela foi formando um montão. O rio não parou o seu fluxo lá na fonte. Ele parou aqui na arca. E começou a acumular o que, gente? Uma montanha de água. E para 2 milhões de pessoas passarem, eu calculo pelo menos 6 horas. Eram 2 quilômetros de travessia. E tinha a galinha, a vaca, o cachorro, o nenezinho, e tinha a ovelha perdida lá pelo meio.
Então, irmãos, prestem atenção nessa cena. O rio está descendo, a arca está parada aqui, e o rio começa agora a fazer o quê? Acumular. Os historiadores dizem que do lado de cá havia um desfiladeiro, e do lado de lá também havia um desfiladeiro. Talvez esse desfiladeiro tenha servido de bacia. O fato é que a água acumulou, e a 8 quilômetros dali, havia uma cidade com um muro de 9 metros de altura, que morava em cima algumas pessoas. E agora eu quero refletir com os irmãos, a Bíblia não fala isso, mas será que os moradores de Jericó viram aquela água acumulada? Porque 8 quilômetros dá para visualizar. Irmãos, quando o povo hebreu chegou em volta da cidade, o povo de Jericó estava morrendo de medo. Estava com muito mais medo do que no momento em que a Raabe conversou com eles. Primeiro, quem não viu a cena, como é que eles atravessaram o Jordão na época das cheias? Segundo, se eles vieram até aqui, é sinal que eles não querem desviar. Eles querem invadir a cidade. Eles tinham muros muito fortes. A esperança deles estava fundamentada naquela fortaleza, naqueles belos muros. Mas se Deus tinha feito uma montanha de água de dezenas de metros de altura, e agora aqueles muros de barro, eles estavam em cima da cidade, em cima dos muros apavorados. Então o povo dá uma volta, vai embora. No outro dia dá outra volta, vai embora. No terceiro dia dá outra volta, vai embora. No sexto dia dá outra volta, vai embora. No sétimo dia dá 7 voltas. E os moradores de Jericó agora tremendo falam: hoje é o dia, porque está tudo diferente. Dali a pouco aconteceu o maior berro da história da humanidade. 2 milhões de pessoas deram o maior grito que eles poderiam dar. Sabe por quê? Deus havia os orientado para dar esse grito, né? Deus falou: olha, depois da 7ª volta, os sacerdotes vão tocar trombeta e vocês vão gritar. Mas é para gritar. Aquele povo gritou. Mas eu tento imaginar. Tudo bem que isso aqui já se torna agora uma mente infantil, né, minha? Desculpem. Mas eu tento imaginar o tamanho desse grito. E eu queria estar lá para dar esse grito. Porque deve ter sido muito gostoso dar o grito. É claro que eles não tinham noção exata do que aconteceria. Mas quando os muros da cidade caíram, os próprios hebreus devem ter dado um passo para trás e falado: gente, nosso Deus é uma coisa mesmo. Não é isso, irmãos? Irmãos, vamos viver esse momento. Não é isso que vocês fariam? Irmãos, os moradores de Jericó estavam entregues. Mas lá num pedaço do muro, sobrou uma casa lá em cima. E aquela casa tinha um cordão vermelho na janela. E todos os moradores daquela casa, e todos os moradores daquela cidade, que eram parentes da Raabe, puderam se juntar naquela casa. E se cumpriu uma coisa que muitos anos depois, Paulo e Silas diriam para um carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Queridos amigos, eu não sei se você, depois de tantas histórias maravilhosas da palavra de Deus, tem coragem de fundamentar sua esperança em coisas terrenas. Eu não sei se o seu problema é incredulidade. Pode ser que você não creia nesse Deus, mas Ele existe, Ele é real. Ele está em todas as páginas desse grande livro, e Ele está na sua vida, queira você ou não. Você pode rejeitá-lo, mas Ele continuará te incomodando até o último dia da sua vida. Alguns cientistas dizem, inclusive, que existe uma glândula no nosso cérebro, que se chama amígdala, que ela só é saciada ou ativada quando
você se relaciona com Deus. E enquanto você não se relaciona com Deus, ela te incomoda. Ela te dá uma sensação de vazio, ela te dá uma sensação de tristeza. Isso é científico. Deus colocou na sua mente algo para que você possa se interessar por Ele. Mas o dia que você se interessar por Ele, o dia que você firmar sua esperança nele, você vai precisar tomar algumas decisões. Aquelas pessoas lá do povo hebreu, eles deram aquelas voltas em volta da cidade de Jericó, porque eles acreditavam que Deus estava no comando. E se você acredita que Deus está no comando da sua vida, tenha paciência. E vai lá em casa e abre o armário da sua cozinha e diga assim: esse Deus não quer, esse Deus também não quer, esse Deus também não quer. Sabe por quê? Porque Ele está no comando da sua vida. Se você tem um Deus maravilhoso, que breve virá, e que gosta de se relacionar com você, você tem que retribuir a esse relacionamento. Você tem que se aproximar desse Deus e dizer para Ele: Senhor, em que o meu computador tem te magoado? Senhor, em quais músicas eu tenho te maltratado? Queridos amigos, a nossa esperança virá. Essa frase, ela é muito teórica. Você tem que torná-la prática na sua vida. O meu Jesus está voltando. E agora? O que eu devo fazer? O meu Jesus está voltando porque me salvou. Glória a Deus. Ele me salvou. Ele fez tudo o que eu precisava para que eu pudesse estar no céu. A Raabe não fez nada para que fosse salva. Os espias a salvaram, aceitaram salvá-la. O próprio Deus manteve a casa dela intacta. Mas ela quis estar com os hebreus. Ela quis estar com o Senhor Jesus. Ela quis estar do lado do povo de Deus. Queridos amigos, nós temos que chegar em casa hoje, abrir os nossos armários, os nossos guarda-roupas, os nossos estantes de livros, as nossas estantes de vídeos e dizer: Jesus, em que o Senhor quer que eu mude? Porque eu quero viver contigo pelos próximos dias, até que o Senhor regresse nas nuvens dos céus. O conjunto vai cantar um hino agora. Esse hino diz que você pode tocar o céu, mas é você quem tem que querer. O céu se aproxima de você até o ponto em que você possa tocá-lo. Mas se você não quiser tocá-lo, o céu não pode fazer nada. Havia um ferreiro que trabalhava o ferro. Ele todos os dias estava acostumado a fazer espadas. Aquelas espadas saíam perfeitas, com o material mais perfeito que ele pudesse encontrar. E um dia um aprendiz chegou até o ferreiro e disse: qual é o tamanho da sua habilidade? O que eu posso fazer para que um dia eu me torne um ferreiro como o senhor? Eu quero ser o melhor. Eu quero ajudar esse material a se tornar brilhante e luminoso como uma espada. E o ferreiro chamou o aprendiz e disse: vem aqui que eu vou te mostrar. Primeiro, eu coloco o minério no fogo. E esse fogo, ele vai machucando o minério até o ponto em que ele se torne pronto para me receber. O fogo vem purificar. O fogo vem limpar.
As dificuldades para o minério são enormes nessa fase. Mas depois elas continuam. Porque eu coloco o minério numa forma, pego a marreta e bato nele com toda a força. Para moldá-lo. Para colocá-lo na forma exata. E o aprendiz continuou querendo saber mais sobre aquele minério. Sobre aquele artesão, sobre aquele ferreiro que construía espadas. E perguntou: mas Senhor, eu vejo que existe material lá fora, jogado, desprezado. E o ferreiro então explicou: é verdade. Eu bato no ferro, eu bato no aço. Eu bato muito para que ele se molde, para que ele se transforme numa bela espada. Mas algumas vezes eles racham. Eu viro e bato de novo. E ele continua rachando. Então, eu sou obrigado a dispensá-lo, porque ele não aceita ser moldado. Será que algum de nós está assim hoje? Rejeitando o grande e maravilhoso artesão do universo? Será que algum de nós hoje chegou à conclusão que já que a minha vida deu tudo errado mesmo, que se exploda? Será que nós estamos longe dos caminhos do Senhor e ainda estamos culpando aquele que nos deu a vida, que nos dá saúde e que nos deu os nossos queridos amigos, familiares e que nos dará uma vida eterna? Será que nós estamos aceitando as batidas do Senhor Jesus em nossas vidas para que nós possamos ser moldados? Quando falamos a nossa esperança virá, estamos dizendo: Jesus está voltando. E é logo, é rapidinho. Se você não aguenta viver os próximos anos da sua vida dedicados a Jesus, com certeza, hoje você está rejeitando a vida eterna. Não faça isso. Você pode tocar o céu, mas você precisa querer. Pode ser muito difícil, mas é possível. E nós queremos te ajudar. Acredite, o poder de Deus está à sua disposição. Esse Deus não é um Deus apenas invisível. É um Deus que criou tudo, que transformou tudo e quer te levar para o céu. Quer morar com você. Aceite Ele. Aceite agora. Jogue fora aquelas coisas que te afastam de Deus. Aceite a Jesus. Deus colocou em você lindos desejos para viver, sonhos grandiosos, puros e bons, para você crescer. Se em cada horizonte o sol lhe conduz, siga seguro na mão de Jesus.
Hoje é o momento, não perca tempo. Os fortes se fazem na chuva e no vento. Viva os seus sonhos, saia do chão. Os sonhos precisam sair do papel. Abra janelas do seu coração. Nas asas da fé você toca o céu. Desejo que vem pela fé também são os seus. Onde seus olhos conseguem alcançar, não se compara ao que Deus quer lhe dar. Suas vitórias neste universo serão relembradas em notas e versos. Viva seus sonhos, saia do chão. Os sonhos precisam sair do papel. Abra janelas do seu coração. Nas asas da fé você toca o céu. Voe bem alto, pegue as estrelas. Veja o que Deus já fez e o que pode fazer. Seus desejos realizar, Sua vida abençoar. viva seus sonhos, Saia do chão. Os sonhos precisam sair do papel. Abra janelas do seu coração. Com Deus você pode tocar o céu. Com Deus você pode tocar o céu. Eu deixei aqui para o final a única coisa que pode te afastar dessa maravilhosa esperança. Quero dizer para você que não importa até onde você foi, não importa qual o tamanho do seu problema, você tem um Deus que faz uma montanha de água para que você possa passar por um rio em terra firme. Aqui, ó, Lília, olha.
Olha, Lilian, não tem nada que faça você, que impeça você de se afastar de Deus, de se aproximar de Deus. Não tem nada que impeça você de receber Jesus nas nuvens do céu no dia que Ele virá. Mas você precisa querer. Muitas coisas já foram feitas. E a única coisa que poderia te dificultar de se aproximar de Jesus é você. Nada mais. Deus vai continuar buscando você todos os dias da sua vida. Que o dia da sua aceitação seja hoje, seja agora. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para vocês. Amém. Vamos todos nos colocar de joelhos para a oração final. Isso. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez nós estamos ajoelhados diante de Ti nesta manhã, agradecidos nesse momento, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem realizado muitas maravilhas em nossas vidas. O Senhor tem nos dado uma família bonita, saudável. O Senhor tem nos dado saúde a nós mesmos. O Senhor tem nos dado subsistência. O Senhor tem nos dado um grupo de irmãos, uma igreja. Quero te pedir, Senhor, nesse instante, que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor faça com que cada um de nós lembre-se, identifique, reconheça as próprias coisas que têm nos feito afastar de Ti. Eu quero te pedir nesse instante, Senhor, especialmente por 3 mulheres. Senhor, eu não vou dizer o nome delas. O Senhor sabe. Entre no coração delas. Bata mais forte. Elas querem a sua presença. Mas elas estão envolvidas com coisas que não as estão fazendo felizes. Quero te pedir, Senhor, bata bem forte. Insista bastante. Estamos orando todos aqui nessa igreja por essas 3 mulheres. O Senhor sabe, Senhor, quem elas são. Uma está num quarto escuro, Senhor, em depressão. Visite esse quarto, traga luz a esse quarto. Acenda a luz nesse quarto. Faça a sua glória resplandecer sobre a vida dela. Faça a sua glória resplandecer sobre a vida de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, quantas são as dificuldades que temos tido, mas sabemos também, Senhor, qual o tamanho do seu poder. Obrigado por colocar à nossa disposição esse maravilhoso poder. Dê-nos sua paz, dê-nos sua proteção. Esteja conosco, elucidando nossas mentes, dando-nos força para permanecer nos seus caminhos, até o grande dia em que a nossa esperança se tornará certeza. Obrigado, Senhor. Obrigado por existir. Obrigado por cuidar de nós. Te dizemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.